Deus, ele vinha falando com a gente sobre repetir fases, repetir etapas. E toda vez que a gente não é aprovado numa fase, a gente tem que repetir ela. Lembram disso? Quem lembra? Toda vez que a gente não é aprovado, a gente precisa repetir aquilo. E a gente vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, até ser aprovado. O reino se faz assim. Quando você vai examinar a palavra, que você vai ler a Bíblia, você percebe que Deus é um Deus de gerações, de etapas. É por isso que o escritor, se não me engano, Tiago, ele fala que nós temos que ser um obreiro aprovado. Então nós vamos ser provados em muitas coisas para ser aprovado naquilo. E enquanto a gente não for aprovado, a gente não passa. É assim na vida. Lá na escola que você está estudando, não é assim? Hoje não, né? Na minha época era, se você não fosse aprovado, você ficava e ia repetir o ano. Agora eles deram um jeitinho, te passa de qualquer jeito. Mas se não fosse aprovado, tinha que repetir. Você vai lá tentar tirar sua carteira de habilitação, se você não for aprovado, você vai ter que repetir, fazer de novo. E assim, são todas as áreas da nossa vida. E de repente Deus, ele começou a ministrar no nosso coração, dizendo que a gente ia para uma próxima fase, que nós íamos passar de fase, que a gente ia avançar. E aí ele enviou palavras proféticas, homens que vieram e profetizaram sobre nós, e declararam palavras proféticas sobre nós, que foram tremendas. E eu sou um cara que eu me apego àquilo que Deus fala comigo. E eu contei para vocês que eu tinha gravado todo o culto do Judson no meu celular. Eu gravei tudo que ele falou, e de vez em quando eu pegava aquela palavra e eu ficava ouvindo. E eu ficava me deliciando, dizendo: Deus, eu sei que o Senhor vai fazer isso, eu creio nisso. E um dia, eu mexendo no celular, eu perdi, apaguei, não sei como. Quando eu fui procurar, já não encontrei mais. Falar nisso, eu mexi de novo esse final de semana, perdi o contato de um monte de gente. Depois vocês ficam mandando um oi para mim no zap lá, para eu cadastrar vocês de novo. Fui tocar no celular e perdi tudo. Mas quando eu perdi, eu fiquei assustado. Eu falei: meu Deus, eu perdi a palavra profética. E agora, como é que eu vou ficar lembrando daquilo que Deus usou o Judson para falar sobre nós? E eu comecei a orar, dizendo: Espírito Santo, faz alguma coisa. Será que mais alguém gravou? Traz a minha memória. O Espírito Santo falou comigo: você não precisa lembrar. Eu falei e pronto. Não precisa ficar lembrando. Você entendeu esse negócio? Quando Deus fala, eu não preciso ficar lembrando daquilo que Ele falou e pronto. É igual quando você fala a verdade. Quem fala mentira, quem conta mentira, tem que ficar lembrando toda hora do que falou para reforçar aquilo, a mentira que ele falou. Mas quem fala a verdade... Ah, você falou isso, falei? Falou, então falei mesmo. Não, será que eu falei? Meu Deus. Não, quando nós falamos a verdade, a gente precisa ficar lembrando daquilo que a gente fala. Tem gente que já vem conversar comigo e fala: pastor, eu sei que o senhor não vai lembrar, mas um dia o senhor falou isso. Eu falei, está falado. Aleluia por isso, glória a Deus. A gente não precisa ficar lembrando. Só que, querido, é importante a gente parar e olhar para a nossa vida e entender quais são os ciclos que têm se repetido em nós. Porque agora Deus está exigindo uma resposta nossa. Ei, entenda uma coisa: Deus está exigindo uma resposta nossa àquilo que Ele está derramando sobre a nossa vida. Há meses atrás Deus mandou que interrompesse, o Espírito Santo deu uma direção para que interrompêssemos o discipulado de líderes. Porque líderes estavam bebendo de verdades eternas, mas não estavam transmitindo verdades eternas. Não adianta eu receber uma carga de palavra, não adianta eu receber uma revelação de Deus, não adianta eu receber uma palavra profética, se essa palavra não fazer com que eu me mova em alguma direção, ou na direção que Ele quer que eu me mova. Não adianta você vir para o culto de domingo e ouvir uma palavra e se derramar diante da presença do Senhor e participar de um louvor que te eleva, se na segunda-feira você não der uma resposta lá no seu trabalho. Se você chegar em casa e não der uma resposta lá dentro da sua casa para os seus pais. Você precisa dar uma resposta àquilo que Deus está falando com você. Amém? Diga assim: eu preciso dar uma resposta. E aí eu quero te contar uma visão que Deus me deu. E entenda, querido, eu não quero estabelecer uma doutrina segundo a visão que eu tive. Toda seita, ela nasce de uma visão. Se você for
estudar a história das seitas, elas nasceram de uma visão, de uma profecia, de um ser espiritual que apareceu e disse algo. Nós não precisamos disso, porque nós temos que estar firmados na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Ela é a nossa bússola, a nossa direção. Mas Deus fala com a gente através de visões, de sonhos. E eu contei já para vocês que um dia eu estava discipulando um filho espiritual. E nós passamos em cima do Rio Doce, na ponte ali do São Raimundo. E ao passar pela ponte, eu olhei para o rio, me voltei para ele e falei: deixa eu te falar uma coisa. O reino de Deus é como um rio. E o único trabalho que a gente tem é pegar o nosso barquinho, colocar nas costas. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O nosso único trabalho é botar o nosso barquinho nas costas e entrar no rio. E depois que a gente entrar no rio, você entra no barco e agora deixa a correnteza te levar. E eu disse para ele: todas as vezes que você está indo e de repente você olha para a margem, quer buscar alguma coisa na margem, você tem que remar para a margem. E isso vai te exigir esforço físico. Isso vai ter que desprender força. E mais que isso, vai te atrasar. Quando você for à margem, pegar aquilo que você quer e voltar para a correnteza, você vai perceber que aqueles que estavam indo com você estão lá na frente. E para você alcançá-los, você vai ter que remar de novo. E isso vai te desprender força, exercício físico. E você pode até alcançar, mas você vai alcançar cansado. Porque isso vai te exigir força, esforço. E de repente, quando você alcança, você resolve ir a outra margem. E eu me fui ministrando isso na vida dele. Eu falei, muitas vezes o nosso problema é que a gente quer voltar atrás para pegar alguma coisa que a gente esqueceu lá atrás. E voltar atrás exige mais força ainda, porque você vai ter que remar contra a correnteza. Escute, querido, esse é um dos grandes problemas da nossa vida. É que a gente entrou no rio, na corrente, na correnteza do reino. A gente já está navegando nesse rio, mas a gente quer ficar buscando coisas. E toda vez que a gente vai buscar alguma coisa, a gente tem que fazer esforço. E isso cansa. E é por isso que tem muita gente cansada dentro da igreja. E tem muita gente que cansou e saiu da igreja. Já não frequenta mais os cultos. Já não frequenta mais o discipulado. Já não frequenta mais as células. Já não se reúne mais em congregação. Porque se cansaram. E vão continuar se cansando porque vão continuar remando. Então o segredo é você pegar o seu barquinho e deixar que a correnteza te leve. O segredo é você navegar na direção que o reino está te levando. A gente, como pastor, sempre tem uma tentação de querer criar alguma estratégia para fazer a igreja crescer. Só que eu tenho aprendido que o nosso trabalho é um só. O semeador saiu para semear. O nosso papel é só colocar a semente. Quem vai fazer a semente germinar e crescer é o próprio Deus. Ele é quem dá o crescimento. Para você entender que a coisa flui de uma forma tão natural. Você sabe que a gente acolhe pessoas em situação de rua aqui na igreja. Acolhemos outros que já se foram, mas hoje, mais recente, o Santiago, depois o Diego. Inclusive o Diego não está aqui hoje porque ele foi passear com o Emin, foi para a chácara descansar. E aí o Santiago sai pela rua e encontra o Raulino. É isso mesmo, né, Raulino? Vem cá, Raulino. E eu quero que você entenda para onde Deus está nos levando. Porque enquanto nós vamos cuidar daqueles que ninguém quer, Deus está mandando aqueles que todos querem. Faz para ele ver. Olha o que o Edilson está fazendo lá atrás do seu lado. Ó. Você entende aquilo lá, né? Aí o Santiago sai aí para a rua e encontra o Raulino.
um profissional que amola alicate de unha, tesouras, para médico, dentista. E o Raulino chega aqui na igreja com a pastinha de trabalho dele e me procura e fala: pastor, eu só preciso de um lugar. E a gente estava indo para Mantena, e quando nós chegamos aqui hoje, que eu entrei aqui dentro, ele estava lá na cozinha lavando a geladeira, lavando a cozinha, as paredes da cozinha. E eu falei assim: e aí, meu filho, como é que você está? Ele falou: pastor, só precisava disso, só de um lugar para ser acolhido. Eu queria que você, pelo menos uns 10, aleluia, você pode aplaudir o Senhor Jesus. Pode aplaudir, vamos ficar de pé, exalte o nome do Senhor. Aleluia! Ele estava indo para a clínica e Deus desviou o caminho dele e trouxe ele para a casa do Pai. Aleluia! Aleluia! E eu quero que você prepare para uma coisa: só recebe essa palavra quem quiser. Mas Deus vai começar a fazer isso com a sua casa. Aleluia. Aleluia. Pode ir lá. Querido, pode falar que eu sou o que você quiser falar. Até falar que a gente corta pulso, que a gente aceita. A única coisa que Deus nos ensinou a fazer perfeito é amar. Aleluia. Direto eu sento com alguns amigos pastores e eles dizem para mim: David, você é doido. Como é que você pega um cara que você nunca viu, que você não conhece, você não sabe de onde vem, e coloca dentro da sua casa? Vou falar mal do Albert, porque ele não está aqui mesmo. Um amigo meu visitou a nossa casa. Está lá aquele negão, todo tatuado. E aquele amigo me chamou no canto e falou assim: você é um irresponsável. Você tem 3 moças dentro de casa. Como é que você bota um cara que você nunca viu dentro da sua casa? Eu disse para ele: é porque eu não ando guiado pela mente humana, eu ando guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo traz as pessoas certas. Eu já disse não para algumas pessoas. Mas quando Deus traz, e Raulino, entenda, foi Deus que te trouxe para cá, querido. Deus vai restaurar a sua casa, a sua família. Então agora você que tiver qualquer coisa para amolar, procura o Raulino. Tá bom? Anuncia lá para os seus vizinhos. Traz todo mundo aí. Mas o que eu quero dizer para você, querida, é que é só você andar no curso do rio. A gente fica tentando inventar coisas, fazer coisas. Lá dentro da sua casa, só deixa o rio do Espírito, do Reino te levar. Quem ouve direção, está dando certo. Eu contei aqui na quinta-feira, eu vou contar de novo, nem sei se eu já contei domingo, nem sei. E nós vamos fazer isso hoje. Você que não ofertou, então segura a sua oferta aí, porque muitos já ofertaram. Você que não ofertou, segura aí um pouquinho. Mas eu fiz um convite para as pessoas darem as suas ofertas, né? Dê a sua oferta para o irmão que não tem. E quando terminou o culto, o Mateus procurou: nossa, por que você não ofertou? Você não ofertou? Não.
Por quê? Eu fiquei esperando alguém trazer uma oferta para mim. Eu não tinha. Por que você não me deu uma oferta, patrão? Mão de vaca, enfim. E aí o culto já tinha terminado e ele falou, Deus tocou no meu coração para eu te dar. E eu falei, então vamos ofertar juntos. E a gente veio cá e ofertou. Porque entenda, querido, você não oferta porque a igreja precisa. Você não oferta porque a CLPA tá precisando pagar a conta. Você não deve ofertar. Eu tive lá em Mantena e eu conversei com os pastores de lá sobre isso. Não faça apelo de oferta porque a igreja vai pagar, tem que pagar o aluguel do pastor ou do templo. Não, não. A oferta é parte do culto, é momento de adoração, é gratidão. É o meu coração sendo lançado naquele momento, declarando que não há outro Deus sobre a minha vida, que Mamon não me governa, que o dinheiro não é rei sobre mim. E aí eu ofertei na segunda-feira. Foi no domingo, na segunda-feira. O filho liga e fala, pastor, passa aqui que eu tenho um negócio aqui. Eu cheguei lá e ele me deu um dinheiro. Eu já saí de lá, passei no supermercado e fiz compra. Naquela semana eu ganhei a minha passagem e a passagem da Áquila para ir para Itajaí. Porque você, Mateus, foi um instrumento de Deus para que eu pudesse ofertar ao Senhor. Obrigado, meu filho. Que o Senhor te abençoe. Quando você entende o curso do rio, tudo dá certo. Mas deixa eu te contar a visão que Deus me deu hoje de manhã. Lá em Mantena, e eu ministrei sobre a vida dos pastores de lá e falei, prepara. Eu disse para eles, olha, eu não entendo ainda muito bem o que significa essa palavra, mas Deus vai nos dar discernimento. Eu tive uma visão do Rio Doce. E esses dias de cheia, o Rio Doce está bem cheio. E eu vi o Rio Doce muito cheio, muito cheio, muito cheio. E a correnteza estava muito forte. Muito forte. Quando eu vi aquela correnteza, até imaginei que era enchente, que Deus podia estar me trazendo uma visão sobre enchente e tal. E eu orei e falei, Espírito Santo, o que o Senhor está querendo me mostrar? O que o Senhor quer que eu veja? E Ele disse assim para mim, percebe que quanto maior o nível de água, mais forte é a correnteza. E eu de olhos fechados, deitado na cama e vendo aquele rio, estava uma água parecida com a do Rio Doce, uma água amarela, mas estava muito cheio, muito cheio. E a correnteza estava muito forte. E o Espírito Santo falou comigo, quanto mais alto o nível da água, mais forte é a correnteza. E ele disse para mim assim, eu estou elevando o nível de água. Tem um ditado aí que diz que para quem sabe ler um pingo é letra. Mas eu tenho outro, eu digo que para quem sabe ler um pingo é pingo e uma letra é uma letra. Se ele disse para mim que está elevando o nível de água, ele está dizendo a correnteza vai aumentar a força dela. Ele disse para mim que está elevando o nível de água. Mas aí sabe o que ele falou para mim? Ele disse para mim, David, o seu barquinho não dá conta dessa correnteza. Porque ele tinha ministrado sobre mim o barquinho que eu tinha colocado nas costas. E ele disse para mim, o seu barquinho não dá conta da correnteza que está para vir. E ele disse para mim, é hora de trocar de barco. Se eu preciso de um barco maior, eu vou precisar de mais força, porque um barco maior é mais pesado. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, prepara, porque o nível de água está subindo. Porque aquilo que o Espírito Santo ministra a mim é porque Ele quer ministrar a igreja. Se não fosse para eu dizer para vocês, Ele teria dito para eu não dizer. Não é sobre mim, é sobre nós. O nível de água está aumentando, a correnteza vai aumentar e está na hora de trocar o barquinho.
Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 8. Isaías capítulo 8, versículo 16. Gênesis. Já estou chapado já. Gênesis 8, 16. Saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Versículo 20. Depois, só a parte A, depois disso, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Olha para mim, escuta isso. Deus vira para Noé e faz assim, fala para ele: constrói uma arca para mim. A Bíblia diz que durante 100 anos ele construiu uma arca. Ele foi chamado de doido, ele foi chamado de louco. Disseram para ele: o que é isso que está fazendo? Ele disse: olha, vai chover. Chover, o que é chuva? Nunca tinha chovido. Vai cair água do céu. Esse cara é louco. Como cair água do céu? Nunca caiu água do céu. 100 anos, uma palavra. 100 anos depois, ele entra na arca com sua família, com animais. A chuva vem. A Bíblia diz que toda vida na terra foi morta. Tudo. Só que quando as águas baixaram, Deus disse para ele: agora sai da arca. Ele poderia ter ficado lá e dito: aqui está muito bom. Mas a palavra de ordem de Deus era: sai da arca, porque a arca era só para um tempo determinado. Agora Deus cumpriria o propósito, que era novamente povoar toda a terra através da vida de Noé. A arca serviu só para um propósito. Talvez você que está aqui pela primeira vez está ouvindo essa palavra e dizendo: não estou entendendo nada que esse pastor está falando. Você não precisa entender agora, apenas creia que Deus está te levando para um lugar diferente e novo. Apenas acredite que Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: eu tenho um lugar diferente para você viver daquilo que você já viveu até agora. Eu quero te levar para um outro lugar. Mas o mais importante, CLPA, é que você entenda que é hora de abandonar a arca antiga. Porque Deus tem uma arca nova, um barco novo para nós. Porque o nível está aumentando e o seu barquinho não vai dar conta não. Você está entendendo isso? Está mesmo? Eu tenho ensinado para você que para um rei assumir um trono tem que ser destituído um outro rei. Para um rei tomar um lugar no trono é preciso que outro rei, ou que é o rei que está ali, seja tirado. Para que um altar seja feito ao Senhor, um altar anterior tem que ser destruído. Para entrar nessa correnteza tem que abandonar o barquinho antigo e pegar o barco novo que Deus está dando para a gente. E eu quero terminar, não tem muita coisa para falar hoje. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você só uma coisa. Se prepare. Coloque-se de pé no seu lugar. Enquanto nós estamos cuidando daqueles que ninguém quer, Deus está nos dando os que todos querem. Por isso vocês estão vindo.
Quem não queria um Patrese tocando bateria com ele? Quando a gente cuida daqueles que ninguém quer, Deus vai trazendo aqueles que todos querem. E isso só está começando, querido. Feche seus olhos. Começa a orar e dizer: Espírito Santo, como é que é essa parada do barco aí? Espírito Santo, como é que é essa parada do barco aí? Aonde eu vou pegar o meu barquinho novo? Onde eu vou trocar? Eu entendi a tua palavra de ordem, que eu tenho que sair do lugar que eu estou e começar a me direcionar para o lugar para onde o Senhor quer me levar. E é por isso que o Senhor está dizendo para nós que nós temos que perder o controle. Porque enquanto a gente tenta fazer do nosso jeito, até parece que está dando certo. E isso satisfaz o nosso coração humano. Mas ei, a Bíblia diz que Deus está tirando do nosso peito o coração de pedra e colocando em nós um coração de carne. Deus está mudando a nossa estrutura para nós entendermos para onde o reino está nos levando. Escuta, escuta. Começa, é lá dentro da sua casa. Deus está mudando, é lá primeiro. Aqui é só o reflexo do que Ele está fazendo lá dentro. Não negocie princípios, querido.